Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, qualquer que seja a hora em que você vai estar vendo, ouvindo, enfim, apreciando aquilo que será, que é, na verdade, a nossa 15ª aula. Sejam todas e todos bem-vindos a darmos prosseguimento aos nossos estudos, né, acerca da obra A Gênese, de Allan Kardec. Como sempre, o meu muito obrigado a Deus acima de tudo, a Jesus Cristo, nosso guia e modelo, a todos os espíritos que compuseram a codificação espírita, a alma gigantesca que foi Hippolyte Léon Denisard Rivail, o nosso querido Allan Kardec. O meu muito obrigado também ao Lar dos Humildes pelo apoio, pelo grande incentivo à gênese de obras como essa. Meu agradecimento ao Jerry, como sempre, que incansavelmente tem levado ao ar não só esse vídeo, mas muitos outros que são verdadeiras pérolas de conhecimento e sabedoria. E, finalmente, e não menos importante, o meu agradecimento a todos vocês, caro ouvinte, cara ouvinte, a todos vocês que nos acompanham, que, enfim, participam também. Todo esse esforço, todo esse trabalho, muito embora longínquo demais está da perfeição, mas ele é feito com carinho para vocês, pensando em vocês. Eu acredito muito estar levando conhecimento, bagagem para reflexões, e se eu estiver conseguindo isso, para mim já vai estar de bom tamanho. Mas desde já, o meu pedido de desculpas por qualquer que sejam as falhas, que com certeza são muitas. Então vamos, sem mais delongas, né, dar continuidade. Nós estamos vendo, dando continuidade no capítulo 5, né, da Gênese Espírita, que é Antigos e Modernos Sistemas do Mundo, e nós estamos dando aquele passeio, né, por grandes pensadores da antiguidade, e é muito importante, talvez pareça um tanto quanto cansativo ficar ouvindo essas histórias do passado, mas é muito importante para que nós compreendamos a escada ascensional que nos levou ao pensamento de hoje, né, ao pensamento que temos hoje. Afinal de contas, a forma como vemos o mundo, as leis mais modernas e mais sofisticadas que hoje explicam o funcionamento do universo e da natureza, teve a sua gênese, teve o seu princípio com esses pensadores, né, com esses filósofos, com esses verdadeiros cientistas. E aí, bom, nós na 14ª aula, né, havíamos terminado com um pouco dos aspectos biográficos do Aristóteles, né? E hoje daremos início a uma visão da lógica aristotélica, porque ela é muito importante e fundamental, inclusive nos dias de hoje, porque ela pauta, em grande parte, o modo de pensar, o modo de raciocínio que se estabelece na ciência, inclusive nos dias de hoje. Então, Aristóteles praticamente criou a ciência da lógica, que ele definiu como a arte e o método de pensar corretamente, e que permanece até hoje entre as grandes criações da mente humana. Devemos a Aristóteles, né, a formalização do processo do raciocínio dedutivo através dos silogismos, né? O que é um silogismo? É um conjunto de proposições nas quais nós temos as premissas que levam a uma conclusão através de um raciocínio lógico dedutivo. Citando um exemplo, por exemplo, todo ser humano é mortal. Antônio é um ser humano, portanto, Antônio é mortal.
Esse é um exemplo, né, bem simples do raciocínio dedutivo, né, do raciocínio que nos leva a conclusões através de premissas, né? Mas Aristóteles, então, ele vai muito além, né? Para nós termos uma ideia do que eu estou dizendo, Aristóteles, na verdade, foi o fundador da física. Ele foi que fundou a física, o estudo das coisas da natureza, né? Aristóteles, para o que nos interessa, estabeleceu a filosofia natural nos seus tratados Física do Céu, Meteorologia e Metafísica, e ele que levou essa palavra, na verdade há uma palavra grega que é o kuaká, que significa natureza simplesmente. Para nós termos uma ideia, durante toda a Idade Média, a física era conhecida como filosofia natural. Basta nós nos lembrarmos, por exemplo, da grande obra, a maior obra do Isaac Newton, já citado aqui em trabalhos anteriores, né? Considerado talvez o segundo mais importante livro feito por mãos humanas, é o Principia de Isaac Newton. E o subtítulo do Principia Principia, né? Aspectos matemáticos da filosofia natural. Então, Isaac Newton usava ainda o termo filosofia natural para a física. Então, deve-se a Aristóteles enfim, a física como ela iniciou e em grande parte como nós a entendemos ainda nos dias de hoje. Vários historiadores acreditam que de todos os obstáculos intelectuais que a mente humana confrontou, o mais surpreendente em caráter, o mais assombroso no alcance de suas consequências, foi o problema do movimento, né? Bom, Aristóteles praticamente criou a física. E a física, estudando as coisas da natureza, né, ela estuda basicamente aquilo que nós sabemos que é o evento da natureza, o mais comum, o mais cotidiano, o mais natural, é o movimento. E realmente o movimento foi o primeiro assunto de interesse da física, é assunto ainda nos dias de hoje. Você que já fez a escola lá na quinta série, estudou, a gente sabe que na física nós começamos assim, a estudar a estática, depois da estática estudamos a cinemática, e na cinemática estudamos a grande parte dos movimentos que possuem interpretação geométrica, né? Estudamos o movimento retilíneo uniforme, o movimento retilíneo uniformemente variável, o movimento acelerado, o movimento circular, o movimento, enfim, o movimento anômalo, o movimento caótico. O movimento realmente, ainda nos dias de hoje, em pleno século XXI, ainda representa um assunto muito importante para a física, para os físicos, enfim, os pesquisadores ainda de dinâmica, de cinemática, afinal de contas, automóveis, aviões, espaçonaves, tudo em síntese leva à questão do movimento, né? Inclusive extrapolando, ou seja, saindo do ambiente da Terra, né? Temos o movimento dos astros, o movimento dos planetas, o movimento galáctico, até chegarmos no movimento máximo, né? Que é o movimento do próprio universo como um todo, visto que sabemos já que o universo está em expansão, e a expansão é uma forma de movimento também. Então, vejamos como esse impulso inicial intelectual dado por Aristóteles, realmente, ainda nos dias de hoje, ele é importantíssimo. Daí o tempo a mais que nós nos detemos na investigação e no estudo da sua obra, né?
Na obra do céu, por exemplo, Aristóteles estende os seus estudos para a região supralunar. Segundo ele, o céu era constituído de um quinto elemento, não gerado e indestrutível, que não existia na Terra e que estava sempre em movimento circular uniforme, ao qual ele deu o nome de éter, derivado do fato de mover para sempre. Dessa forma, a região celeste era caracterizada pelo movimento circular uniforme. A forma do céu, por necessidade esférica, ele diz, pois, essa é a forma mais apropriada à sua substância e também pela sua natureza primária. As estrelas são formadas de éter e não de fogo. O calor e luz que procede delas é explicado pelo atrito com o ar devido ao movimento delas, né? O movimento do todo. A Terra está em repouso no centro do universo. As estrelas movem-se em círculos em torno da Terra, mas não giram em torno de si mesmas, como acontece com a Lua, e que ele concluiu, então, erroneamente. Essa, eu acabei de ler aqui, né, o citado no Tratado do Céu, né, de Aristóteles. Vejamos que, apesar de ele estar incorreto em quase tudo, né, porém, já foi uma forma mais geométrica de raciocínio o que pautou a ciência de início, né? Aliás, Aristóteles acreditava que o universo era finito. Na verdade, a ciência de hoje, a moderna cosmologia tende a isso também, mas não se sabe de fato ainda a natureza do universo, se é finito ou infinito. Faltam alguns cálculos, na verdade, no tocante à quantidade de massa existente no universo para que possamos chegar a essa conclusão. Mas é interessante que Aristóteles tenha chegado a essas conclusões através do raciocínio dedutivo, né? E olha só que coisa interessante, né? Ainda nos dias de hoje, né, os terraplanistas aí que defendem ainda a Terra plana, né? O Aristóteles analisa a forma esférica dos corpos celestes. A evidência de nossos olhos mostra que a Lua é esférica. E aí Aristóteles escreveu, eu cito, abre aspas, se um corpo celeste é esférico, os outros também devem ser, conclui ele. Segundo ele, a forma esférica da Terra resultava da tendência natural dos elementos pesados se moverem para o centro do universo. Então é a força centrípeta que concentra todos os elementos num só ponto, e como essa força radial, né? Essa força radial, ela concentra-se num ponto. Então a esfera é realmente o corpo dominante, né? É a forma dominante mais precisa que se tem do universo, né? Muito interessante. Vale a pena também citar um discípulo nesse meio termo, né? Um discípulo de Platão, que foi o Eudoxo, né? E ainda defendendo um modelo geocêntrico, e eu cito Eudoxo porque ele teve uma mente muito fecunda, uma mente realmente muito privilegiada, e nesse nosso trabalho de pesquisa, inclusive em pesquisa dos corpos celestes. Imagina, caros amigos e amigas, o que era você na época estudar os corpos celestes? Olha, na época não havia luneta, não havia telescópio, não tinham radiotelescópios, eram observações, dedução e muita matemática. Então eu cito aqui, olha só, abre aspas, no modelo geocêntrico de outro discípulo do Platão, como eu já falei, que foi o Eudoxo, matemático brilhante, a Terra é uma esfera imóvel. As estrelas estão fixas na esfera celeste e ao longo de sua superfície movem o Sol, a Lua, os 5 planetas conhecidos na época. A rotação diária da esfera celeste
é a responsável pelo nascimento e o ocaso de todos os corpos celestes. De início, o Sol, a Lua e os planetas se movem em círculos ao longo da esfera celeste. O Sol completava um círculo em um ano, a Lua em um mês, ambos com velocidade constantes. Os planetas moviam-se na mesma direção que o Sol e Lua, mas com velocidades variáveis. Mais tarde, Eudoxo tratou de cada movimento planetário irregular como uma composição de uma série de movimentos circulares simples. Para isso, associou a cada planeta um conjunto de esferas concêntricas, transparentes e invisíveis, e a cada esfera uma componente do movimento planetário complexo. Assim, a Lua, o Sol, tinha cada um 2 esferas e cada planeta 3 esferas. Contando com a esfera estelar, temos ao todo 27 esferas. Com Eudoxo, temos a primeira explicação matemática, ou melhor dizendo, geométrica, para o movimento dos corpos celestes. É muito importante frisar a distinção que ele fez, embora a ideia tenha sido atribuída a Platão, né, entre o movimento da esfera das estrelas fixas, que é compartilhado por todos os corpos celestes, e um movimento independente do Sol, Lua e dos planetas ao longo da eclíptica, né, que é o plano da órbita da Terra em torno do Sol. Calipo, que foi um discípulo de Eudoxo, aumentou o número de esferas para 34. A função das esferas auxiliares era gerar o movimento celeste observável. E aí, fechando esse parêntese, né, voltando a falar um pouquinho mais de Aristóteles, nós não podemos negar, gente, que por 1000 anos depois da sua morte, né, Aristóteles, a opinião de Aristóteles sobre qualquer assunto foi considerada como palavra final. Aqui é preciso entender que isso foi levado ao limite máximo, até em questões religiosas, em questões de afirmação das coisas do mundo, né? Cristãos e muçulmanos converteram as ideias aristotélicas para as suas crenças com a mesma finalidade, quer seja de dominar os povos e de impor um raciocínio preparado, um raciocínio, apesar de dotado de muito cientificismo, de muito raciocínio, mas aceito a priori, ou seja, sem a necessidade de nenhuma constatação. E isso levou, inclusive, o que não foi diferente, né? Isso levou a Igreja Católica, a adotar também ideias aristotélicas como o círculo é tido como a curva perfeita, né? Daí todos os corpos do espaço necessariamente precisam ter trajetórias circulares, uma vez que o círculo é a forma perfeita e tendo Deus feito tudo, ele só faz coisas perfeitas, e como ele faz coisas somente perfeitas e o círculo é a forma perfeita, portanto o círculo deve ser a forma da trajetória de todos os corpos. Imagina, olhem o argumento, a lógica dedutiva aristotélica sendo utilizada. E como nós podemos ver, nem sempre isso é correto, nem sempre isso é certo. A lógica, claro, é um modo de raciocinar maravilhoso, mas tem que ser confrontado com outras ideias, com outras premissas, com outros argumentos, bem antes de se atestá-la como verdadeira ou não. E aí, então, entra em cena agora, né? O que se deu depois de Aristóteles, né? O que ocorreu na ciência grega depois de Aristóteles, né? Entra a Academia Alexandrina, a ciência alexandrina, né? E aí eu cito: depois da morte de Aristóteles, né, apareceu Teofrasto,
que viveu entre 371 e 286 a.C. Ele assumiu a liderança do Liceu, né, onde ficou por 36 anos. Foi quase tão produtivo quanto o seu predecessor, né, o próprio Aristóteles, com grande espírito de crítica científica, discordava de alguns pontos da filosofia aristotélica, em particular sobre a explicação teleológica de que todas as características do universo serviam para um propósito identificável. Ele não acreditava na ideia de que tudo tem uma finalidade e afirmava a existência de um certo elemento de chance no mundo. Olha só que coisa maravilhosa. Theophrastus foi o primeiro a introduzir uma característica aleatória, uma característica estatística na composição do universo. Ele talvez tenha sido um dos primeiros pensadores a introduzir o acaso na história do mundo, a introduzir uma lei da estatística, uma lei da aleatoriedade que deve reger a natureza, segundo ele, né? Dando um salto gigantesco, né? A mecânica quântica, nós sabemos que ela é toda estatística, né? Toda a mecânica quântica, ela é regida por estatística, por regras aleatórias, mas isso é um assunto para a posteridade, né? Quem sucedeu o Teofrasto, né, foi o Estraton, que viveu de 286 a 268 a.C. Ele tinha interesse tão amplo quanto Aristóteles e Teofrasto, porém seus trabalhos não sobreviveram intactos. Com a morte de Alexandre Magno em 223 a.C., a civilização helênica chegou ao seu termo, dando lugar a uma nova forma de civilização baseada num misto de elementos gregos e orientais. A essa nova civilização, que se estendeu aproximadamente até o início da era cristã, foi dado o nome de helenística. Alguns autores consideram essa época a mais brilhante da história da ciência do século XVII, da nossa era. Os conhecimentos científicos desenvolvidos no período helenístico do que na Grécia clássica, né? Foram desenvolvendo, ou seja, mais conhecimentos no período helenístico do que na própria era grega clássica. E isso ocorreu, afirmam alguns pesquisadores, né, historiadores e outros filósofos também, devido à mistura dos conhecimentos dos gregos, dos mesopotâmicos e dos egípcios, né? As ciências que receberam maior atenção nessa época foram a astronomia, a matemática, a geometria, a medicina e a física. Pelo que se sabe, foi a primeira vez que um sistema heliocêntrico foi proposto. Foi a primeira vez em que se teve a ideia do Sol no centro do universo e não a Terra. Muito embora nós sabemos que o Sol ele não é o centro do universo, né? É o centro do nosso sistema solar, mas não o centro do universo. Dentre essa escola helênica, né, talvez um dos primeiros pensadores em que nós podemos aludir agora é a figura de Aristarco, né? Aristarco de Samos, que nasceu no século III a.C. Ele foi um dos últimos filósofos pitagóricos, um dos principais astrônomos de sua época e o primeiro a afirmar que o Sol e não a Terra era o centro do universo, né, do sistema planetário. Ele afirmou, inclusive, que a imobilidade aparente das estrelas fixas era por causa da enorme distância da Terra. Foi o primeiro a ter uma concepção adequada das enormes dimensões do universo. Olha só que coisa interessante. E isso é de fazer tremer a espinha, gente. Sem nenhum aparelho, sem nenhuma tecnologia. Observação, matemática e raciocínio lógico, raciocínio dedutivo. Isso é maravilhoso, gente. Com o declínio, né, com o declínio do poder político e econômico de Atenas,
o centro da cultura grega deslocou-se para Alexandria, daí o termo Escola Alexandrina, no Egito, né? Foi fundada por Alexandre, filho do Filipe II da Macedônia, né? Foi construída para ser o centro mundial do comércio e da cultura. Lá estava a famosa Biblioteca de Alexandria, descrita em detalhes, eu aconselho aí como uma boa leitura, no livro Cosmos, de Carl Sagan. Ele descreve em detalhes a Biblioteca de Alexandria. Eu destaquei aqui algumas características. Está lá no livro Cosmos, de Carl Sagan, e o próprio Sagan escreve, né, abre aspas, segundo Sagan, essa biblioteca tinha 10 grandes salas para pesquisa, cada uma delas dedicada a um assunto. Jardim botânico, um zoológico, salas para dissecação, um observatório e uma grande sala de jantar. A primeira medida, inclusive, a primeira, já falamos aqui antes, né? Mas sabemos que a primeira medida da circunferência da Terra, de novo, terraplanistas, vocês estão errados. E o ser humano já sabe disso há 2.300 anos atrás, porque no século III a.C., Eratóstenes, que era diretor da Biblioteca de Alexandria, ele leu num papiro, ele havia lido num papiro, isso tudo está citado no livro Cosmos, de Carl Sagan. Então, Eratóstenes havia lido num papiro que na cidade de Siena, hoje Answan, ao meio-dia do primeiro dia do verão, um reflexo do sol podia ser visto na água no fundo de um poço. Em outras palavras, o sol naquele momento estava diretamente acima das cabeças. Ao mesmo tempo, em Alexandria, os raios solares faziam um ângulo de cerca de 7 graus com a vertical. Ora, então o que foi que Eratóstenes fez? Pediu a alguém para medir a distância a pé de Siene até Alexandria, calculou o tamanho da sombra projetada pela uma árvore, por exemplo, em Alexandria, e usando semelhança de triângulos, ele calculou, e trigonometria, ele calculou a circunferência da Terra, num grau de precisão inimaginável, inimaginável mesmo. Em Alexandria também nós tivemos grandiosíssimos outros pensadores. Estava o Hiparco de Niceia, que viveu no século II a.C., e é considerado como o maior astrônomo da antiguidade. Foi ele que inventou o astrolábio, descobriu a precessão dos equinócios, né? Equinócios são pontos da esfera celeste nos quais o Sol cruza o equador celeste num movimento anual em relação às estrelas fixas, né? Daí você tem o equinócio das estações, né? Equinócio de verão, enfim, os equinócios que nós somos apresentados anualmente, sempre, né? Ele mediu as posições de várias estrelas com precisão nunca antes alcançada, fez o primeiro catálogo estelar, onde apresentou as posições de 850 estrelas em termos de latitude e longitude celestiais, e a luminosidade aparente num sistema de magnitude que ia de 1 a 6. Muitos desses dados utilizados até os dias de hoje. Analisou o problema do tamanho relativo do Sol e da Lua e suas distâncias da Terra. Calculou a distância da Lua à Terra, obtendo um valor de 31 quartos diâmetros terrestres, com um erro de, olha só, com um erro de 0,3% somente. E nós estamos falando de 200 anos antes de Cristo. Ele acreditava, né, o Hiparco acreditava em um universo geocêntrico, mas é bom que se diga que naquela época havia fortes agrupamentos contra a ideia de uma Terra em movimento, lembrando que o mundo ainda vivia sob a influência de Aristóteles, né?
O fato é que Hiparco foi o primeiro a mostrar como obter valores numéricos para os parâmetros do modelo do movimento do Sol a partir de observações. Na verdade, foi Hiparco quem transformou um modelo geométrico amplamente explicativo em uma teoria real, mas ele foi incapaz de propor uma teoria satisfatória para o movimento dos planetas, né? Isso ficou só para Ptolomeu. É que, assim, era muito complicado para a época, porque acreditava-se que todas as estrelas, todos os corpos no espaço, eles tinham movimento circular. Mas havia uns pontos luminosos que eles faziam um movimento assim, ó. Ok? Eles retornavam. Você observava durante o ano e eles retornavam. Era como se certos pontos no céu, nessa aparente circunferência de movimento, ele tinha um movimento retrógrado. Daí esses pontos luminosos que apresentavam esse tipo de movimento foram chamados de planetas, que quer dizer errantes, vagabundos, né? Na terminologia da época, que vagabundeavam. O que era o vagabundo? Era aquele que não fazia a trajetória correta, já que o planeta fazia movimentos retrógrados, né? E aí, continuando, um outro personagem importante da Alexandria foi Euclides. Ah, Euclides, o criador do... Nós estudamos na quinta série também, a geometria plana, né? Os conceitos primitivos de ponto, reta, plano, as figuras planas, né? O triângulo, quadrado, retângulo, paralelogramo, as figuras sólidas de pirâmide, prisma, esfera, cubo, cilindro, enfim, a geometria euclidiana, que veio dos elementos de Euclides, né? Na obra mais famosa, onde esse grego maravilhoso desenvolveu toda a geometria chamada até hoje de geometria euclidiana. Toda a geometria que nós estudamos na escola, né, a geometria plana e a geometria espacial, estamos estudando a geometria euclidiana. E aí aparece em cena Arquimedes, Arquimedes que viveu de 287 a 212 a.C. Ele viveu em Siracusa, na Sicília, mas adquiriu seus conhecimentos de ciência quando era jovem na Alexandria, e introduziu na ciência o método demonstrativo clássico, onde teoremas são obtidos por meio de regras de inferência, ou seja, de medida, a partir de axiomas ou postulados e de teoremas já demonstrados. Contrariamente a Aristóteles, onde a mecânica era integrada a uma teoria física englobativa do sistema do mundo, né? Arquimedes fez da estática uma ciência racional e autônoma. Ele acreditava que o mundo era constituído de qualidades e de formas que não podiam ser expressas em termos matemáticos precisos e quantitativos. Arquimedes ele fez a união entre a geometria e os objetos físicos. Somente no final da Idade Média que os físicos voltariam às técnicas de Arquimedes, né? Em substituição à análise quantitativa de Aristóteles. Na sua famosa obra, né, sobre o equilíbrio dos planos, apresenta as leis da alavanca e da polia, que se utiliza até os dias de hoje e que estudamos lá na quinta série também, dos nossos estudos de física, e discute o problema da determinação do centro da gravidade dos corpos, né? Ele tem aquele, não se sabe até hoje se é um mito ou não, né, que se deve a Arquimedes, que ele ficou incumbido de medir se a quantidade de ouro na coroa de um certo rei era verdadeira ou não, e através desses trabalhos de estática, né, de imersão de um corpo sólido num líquido, analisando o deslocamento do líquido causado pelo corpo sólido, você sabia a quantidade de matéria
desse corpo, né? Disse aí que Arquimedes, quando descobriu isso, descobriu essa teoria quando ele entrou na banheira e viu que o corpo dele entrando na água, a mesma quantidade de água correspondente à quantidade de massa do corpo dele, saía da banheira. Disse que ele gritou eureka e saiu correndo nu pelas ruas, dizendo que tinha achado a chave de desvendar os mistérios. Né? O fato é que Arquimedes foi considerado o maior dos matemáticos antigos e fundador da mecânica. Se Arquimedes fundou a filosofia natural se Aristóteles foi o fundador da física, da filosofia natural, Arquimedes com certeza foi o fundador da mecânica, muito como nós conhecemos hoje. Estou falando de mecânica clássica, obviamente, né? Bom, e aí nós vamos passar agora por Posidônio, né? Embora embora ele tenha passado por Alexandria, ele no primeiro século, aliás, no século VI a.C., temos Posidônio, recuando um pouquinho mais no tempo, mas precisamos falar dessa figura, enfim, Posidônio, né? Que ele nasceu na Síria, de pais gregos, mas estudou em Atenas, né? Teve grande influência sobre a comunidade intelectual romana através de vários de seus pupilos. Ele explicou o fenômeno das marés como uma manifestação de forças permeando todo o espaço, forças essas que eram completamente diferentes do conceito aristotélico, porque lembrem que Aristóteles só considerava forças de contato. Por que eu chamei Posidônio? Porque Posidônio foi o primeiro a considerar forças de campo, ou seja, forças à distância. Foi o primeiro a considerar que corpos que não têm contato com a Terra possa exercer uma força na Terra, por exemplo. E o contrário, que a Terra também possa exercer força em corpos alhures, né? Ele explicou o fenômeno das marés, como eu já falei, né? Para ele, força era uma correspondência mútua de ação e reação, que ele chamava de simpatia entre os corpos. Muitos escritores romanos, entre eles o Plotinos e o Cícero, reduziram a ideia de ação à distância à simpatia, e o conceito foi usado para dar suporte a quem... Interessante que quem acabou tomando esses princípios foi a pseudociência da astrologia, né? Nesse conceito de interação de forças, de aproximação e às vezes repulsão, a astrologia tomou esse conceito de simpatia para daí organizar toda a sua estrutura. Mas isso também é um outro assunto. E aí, finalmente, chegamos em Cláudio Ptolomeu. Chegamos assim, talvez, no ápice ou talvez o declínio dessa escola que vai começar a estabelecer o caminho que nos levou e que, de certa forma, está nos guiando até os dias de hoje, né? Com Ptolomeu, eu cito: não se sabe ao certo onde Cláudio Ptolomeu nasceu. Provavelmente no Egito. As datas do seu nascimento e morte também são incertas, embora o ano 100 da era cristã seja tomado como o ano de seu nascimento. Seu livro mais importante, chamado inicialmente Os 13 Livros da Composição Matemática, de Cláudio Ptolomeu, passou a ser conhecido mais tarde como Megalisintaxe, que quer dizer a grande composição. Quando traduzido para o árabe, recebeu o nome de Almagiste, e ao ser introduzido na Europa no século XII, mudou no latim medieval para Almagesto, que significa o grande. O Almagesto é considerado
um diamante, digamos assim, para a astronomia. Ela é a síntese de todo um pensamento antigo, errôneo, claro, mas é a síntese do pensamento científico, do poder do raciocínio e da força inquebrantável do ser humano de compreender o universo, de compreender o movimento dos astros. Né? Nele, nessa obra, o Almagesto, nele observações e teorias se unem de maneira consistente em uma tese unificada. No entanto, como o objetivo de Ptolomeu era apresentar apenas uma descrição precisa do movimento planetário, né? Os recursos utilizados para descrever a trajetória de um planeta podiam diferir dos recursos utilizados para outro planeta, e o sistema resultava de uma coleção de modelos independentes. É que o Ptolomeu ele não acreditava numa regra única que rigia o movimento de todos os astros, né? Ele acreditava que para cada corpo havia uma regra básica, uma regra estabelecida para cada corpo. Assim a Terra tinha uma regra, a Lua tinha outra, o Sol, enfim, vocês já entenderam, né? Eu continuo citando. Foi ele o último dos grandes astrônomos e matemáticos da escola alexandrina, como eu havia dito. E além de suas observações, teve acesso a séculos de observações astronômicas dos gregos e babilônios. Procurou desenvolver a estrutura matemática para calcular com precisão os movimentos celestes sem estabelecer, né, sem estar preocupado com as causas desse movimento. Isso seu modelo era cinemático. Cinemática é a parte da física, ou melhor dizendo, é a parte da mecânica que estuda o movimento sem se preocupar com as suas causas, né? A parte da mecânica que aí sim se preocupa com as causas do movimento é a dinâmica. É a dinâmica, né? Então, outro detalhe interessante é que Ptolomeu também se preocupou com óptica. É interessante, gente, a ciência antiga ela pouco se preocupa com a luz, ela pouco se preocupou com a luz. Se nós passarmos uma olhada e relembrarmos essas mentes, todos esses pensadores que nós aludimos até aqui, eles se preocupavam com a matéria e com o movimento, e não se preocupavam com a luz propriamente dita. E Ptolomeu foi talvez o primeiro a se preocupar com isso, porque ele escreveu também um tratado de ótica que é considerado para o mundo antigo o trabalho mais importante sobre óptica, sendo superado com certeza somente pelo inglês Isaac Newton. Outra coisa interessante, voltando à astronomia ptolomaica, né, é que lembram da história de uma lei de movimento para cada corpo, e lembram da história dos errantes dos planetas, que eram aqueles pontos que parecia-se que não descrevia-se circunferências. Ptolomeu resolveu esse problema com a introdução de dois entes geométricos que são os epiciclos e os deferentes. O que é o epiciclo? É o movimento do corpo em torno de um ponto fixo, movimento circular puro. E o deferente era o movimento também circular desse ponto fixo. Então, a composição de movimento, do movimento circular em relação ao ponto fixo e o movimento circular do ponto fixo é que dava o movimento aparentemente retrógrado desses pontos errantes no céu. Coube a Cláudio Ptolomeus, né, pelo menos explicar isso, que já é de uma monta maravilhosa. E aí nós entramos agora na Idade Média, quando a coisa começa realmente a pegar, quando o pensamento também começa a dar um salto, enfim. Eu cito, abre aspas, no início do século II, né? Estamos aí no início do século II,
Estamos aí no ano 300 e alguma coisa, né? No início do século II antes, perdão, no início do século II antes de Cristo, esqueçam o que eu falei, não estamos no ano 300 não. No início do século II antes de Cristo, teve início a influência romana sobre a Grécia, né? Ásia Menor e Egito. Mas apesar da conquista, o ambiente cultural nas cidades gregas continuou e a literatura, filosofia e artes gregas passaram a ser apreciadas pelos romanos. Vários eruditos gregos mudaram para Roma e tornou-se moda entre a elite aprender a língua grega. Porém, os professores gregos ensinavam apenas aquilo que interessava aos romanos, ou seja, principalmente temas de interesse prático, tais como matemática, medicina, lógica e retórica, dado que os próprios romanos consideravam importante a aprendizagem prática mesmo, ou até como passatempo, pouco se importando com o pensamento abstrato. A ciência não era valorizada por eles, né, os romanos, e seu desenvolvimento ficou paralisado. A civilização romana, sofisticada, moderna em sua política e forte nas disciplinas do direito, progressista na tecnologia militar e de higiene pública em todo o acesso à ciência grega, no entanto, não conseguiu produzir um único cientista. Realmente a história não nos relata de nenhum cientista romano. Mas, né, quando consideramos em quão poucas foram as culturas nas quais a ciência floresceu, podemos considerar Roma como um caso normal e a Grécia clássica como um fenômeno realmente digno de estudo, né, de análise, enfim, de muitas considerações. Pois o pensamento científico ele requer toda uma cultura voltada para isso, ele requer todo um empenho, toda uma dedicação, não só pessoal, mas como, na verdade, um Estado voltado para isso, né? Um Estado voltado para essa questão da educação. Isso realmente requer não só o incentivo cultural dos seus governantes, dos seus dirigentes, mas uma escola voltada a desenvolver ciência, né? Muitas e muitas escolas, e isso inclusive nos dias de hoje, nós podemos dizer, tem uma educação voltada para a subsistência, uma educação voltada para o basicão, usando esses termos, né? Qual o estudo e a escola que vocês conhecem voltada para a pesquisa, voltada para o desenvolvimento intelectual, voltado para o pensamento crítico, o pensamento dedutivo, o pensamento criativo, o pensamento, então, de descobertas, né? São talvez muito escassas as culturas que pensam assim, e principalmente nos países dominados por gestões, perdoem-me o trocadilho, dominantes, né, que têm um único objetivo de dominar as classes menos favorecidas. É óbvio que aí tal nação não tem nenhum objetivo de que a ciência progrida, porque é impossível ter-se o desenvolvimento e a evolução científica sem desenvolver-se também a forma de pensar, a forma de analisar, desenvolver-se então senso crítico. Nota-se que numa sociedade romana, por exemplo, que estávamos falando, voltada para a conquista, voltada para o militarismo e a disciplina, o povo não tinha tanta prerrogativa assim e não era de bom tônus, por assim dizer, que ele, o povo, aprendesse a pensar muito. Qualquer coincidência com os dias atuais, certamente não é coincidência. Quem tem ouvidos, que ouça. Bom, e aí, na Idade Média, né, onde nasceu a nova astronomia, o primeiro gigante dessa nova astronomia
e nova física da Idade Média, sem dúvida alguma, é Nicolau Copérnico. Com certeza. Nicolau Copérnico nasceu em 1473, em Toruń, na Prússia Oriental, hoje Polônia. Filho de um rico mercador, que faleceu quando Copérnico tinha 10 anos, seu tio Lucas, que se tornou mais tarde bispo, passou a desempenhar o papel de pai e protetor, né, do jovem Copérnico. Pelo que se sabe, o jovem Copérnico era tímido, débil, estudioso e religioso. Com a idade de 18 anos, foi enviado para a Universidade da Cracóvia, onde se interessou por matemática e astronomia. Deixou a universidade em 1494, retornando a Toruń, sem fazer os exames para se graduar. 2 anos mais tarde, tornou-se cônego de Frauenberg, sem, no entanto, receber as ordens sagradas. Partiu imediatamente para a Itália a fim de continuar seus estudos e aperfeiçoar sua educação em vários campos, indo primeiro para a Universidade de Bolonha, onde estudou leis canônicas como preparação para trabalhos administrativos na igreja. Passou o ano de 1500, olha aí, 1500, o Brasil estava sendo descoberto e o jovem Nicolau Copérnico estava em Roma, e no ano seguinte foi para Pádua com o objetivo de estudar medicina. No ano de 1503, esteve em Ferrara para obter seu título de doutor em leis canônicas, e em 1506 voltou para a Polônia como jurista e médico e com amplo conhecimento do grego, matemática e astronomia. Ele mencionou que foi imediatamente depois do seu retorno que começou a desenvolver seu sistema astronômico. Continuou na Polônia as observações astronômicas que haviam começado na Itália. É que Nicolau Copérnico, gente, é que começou assim, essa primeira revolução real que nos trazem aos dias de hoje. Em 1514, sua reputação como astrônomo levou-o a ser convidado, entre outros astrônomos e matemáticos, a participar da reforma do calendário. Ele recusou o convite, alegando que o calendário não podia ser satisfatoriamente reformado até que os movimentos do Sol e da Lua fossem mais bem conhecidos. No ano de 1530, apresentou em um manuscrito não publicado, que é o Commentariolus, que quer dizer pequeno comentário, um esboço preliminar de seu modelo. Embora o trabalho tivesse pouca repercussão para o Papa Clemente VII da época, ele, o Papa, deu sua aprovação e o cardeal Schönberg solicitou que ele fosse tornado público. Copérnico foi que realizou a primeira revolução, chamada inclusive de Revolução Copernicana, Foi o primeiro a considerar o Sol e não a Terra como o centro do sistema solar. Foi o quem primeiro percebeu o movimento não mais circular, ou não necessariamente circular, dos corpos em torno do Sol, Foi o primeiro a tecer a ideia de trajetórias de seções cônicas, O que é uma seção cônica? É uma curva que se faz da interseção de um plano com um cone. O resultado você pode ter desde uma circunferência pura até uma hipérbole, Você pode ter uma circunferência, pode ter uma parábola e pode ter uma hipérbole, Depois do trabalho de Nicolau Copérnico, nós tivemos Tycho Brahe, que ele nasceu em 14 de dezembro de 1546, na cidade de Knundrup, na Dinamarca. Era filho do Otto Brahe, governador do castelo de Helsingborg. Tycho Brahe, ele era um bom vivant, adorava festas, adorava empreender
empreender eventos inusitados de beberagem, de muito interessante. Aliás, se vocês virem alguma gravura do Tycho Brahe e óleos, né, quadros pintados, vão perceber um nariz dourado, né, no Tycho Brahe. É que ele era também briguento, tinha uma personalidade muito forte, e ele foi uma vez desafiado para um duelo. E nesse duelo ele perdeu o nariz. E ele não se deu por. Ele não se deu por. Não se venceu a tristeza, não. Ele mandou confeccionar um nariz de ouro e usava o nariz de ouro como prótese no lugar do nariz que havia sido decepado. Por isso que vocês vão ver em Tycho Brahe esse nariz de ouro, né? Mas o importante do Tycho Brahe é porque ele era um observador compulsivo. Os trabalhos de observação astronômica, os trabalhos de observações do céu, do movimento dos astros, que ele realizou por décadas mesmo, traz constitui-se num registro maravilhoso de eventos do céu, né? De eventos reais, de observações ao longo de décadas. E o bom, Tycho Brahe anotava diligentemente todos esses aspectos de revolução e circunrevoluções do céu. Ele tinha, então, um apanhado de dados que muitos pesquisadores e astrônomos europeus da época invejavam muito. O que nos traz ao alemão Johannes Kepler, né? Já ouviram falar lá na quinta série também, quando se estuda o movimento, as leis de Kepler, né? Então, Johannes Kepler, que nasceu no dia 27 de dezembro de 1571, na cidade de Weil, no sudeste da Alemanha. Seu avô era proveniente de uma família nobre, mas os descendentes foram, na maioria, degenerados e psicopatas, né? E o Kleber, o Kepler, né? Perdão, não é Kleber não, é Kepler. E o Kepler foi que descobriu a lei das órbitas planetárias, foi o Kepler que descobriu que a órbita dos planetas... Aliás, as leis de Kepler dizem mais ou menos o seguinte: a primeira lei de Kepler fala que os planetas exercem uma órbita em torno do Sol, elíptica, não circular, e como a órbita é elíptica, ela pede dois focos. E um dos focos na órbita planetária é o Sol. É a primeira lei de Kepler, né? A segunda lei de Kepler, que é a lei dos períodos, né? Dos períodos planetários, afirma que cada tempo de rotação do planeta em torno do Sol, óbvio, tomando o Sol como um dos focos, é inversamente proporcional ao quadrado e ao cubo do raio, da distância variável do planeta até o Sol. E isso, claro, dentro de uma matemática bem descritiva, aqui eu só estou citando o resultado, por assim dizer, para que nós tenhamos uma ideia aritmética da lei de Kepler, né? E a terceira lei, que é a lei das áreas, é uma lei geométrica que diz o seguinte: vamos imaginar um planeta desenvolvendo a sua trajetória, né, em torno do Sol. Então, à medida que... Vamos imaginar um tempo T1 e T2. Entre T1 e T2, o planeta deslocou esse arco de elipse. Se você pegar o T1 e puxar um raio até o Sol, e o T2 puxar um outro raio até o Sol, você tem uma figura plana de um triângulo curvo, com o lado oposto ao ângulo curvo. Se você pegar dois outros pontos,
vamos supor agora o T3 e o T4, e fizer a mesma construção geométrica, ou seja, unir T3 e T4 ao Sol, que é um dos focos, você vai ter um outro triângulo. O que ele diz é que se a diferença de tempo entre T2 e T1 for igual à diferença de tempo entre T4 e T3, as áreas desses triângulos determinadas pelos raios vetores desse deslocamento são iguais. Parece ser muito técnico, né? Parece ser muito demais para o raciocínio da época, mas é incrível como ele fez isso com raciocínio dedutivo, porém matemático, de acordo com... Lembram do Tycho Brahe, o do Nariz de Ouro? Analisando diligentemente os dados fornecidos pelo Tycho Brahe. Tycho Brahe acabou estabelecendo uma amizade muito grande com o Kepler, e acabou entregando para ele os cadernos com os dados anotados. E analisando essas tabelas de dados, Kepler formulou as suas leis, que são válidas, definem e nos leva à compreensão do movimento planetário até os dias de hoje. É isso, gente. Vamos encerrar por aqui, não é? Terminamos aqui a nossa 15ª aula. E aí, na nossa próxima aula, na videoaula 16, nós daremos fim a essa história, vendo agora os trabalhos de gigantes como Galileu Galilei, Isaac Newton e Albert Einstein. É o que veremos, então, no nosso próximo encontro. Paz e bem a todos. Obrigado por quem aguentou até aqui. E beijo no coração. Até a próxima.